Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, comigo está, graças a Deus. Estou aqui com esse sol maravilhoso, né? Deus é bom, Ele é o sol da nossa vida, pelo menos da minha vida, é o sol da minha vida. Trago uma passagem para partilhar com vocês, é todo o capítulo 10, mas não poderei ler todo o capítulo porque é muito comprido, mas vou passar a explicar o contexto da história também, ok? Vou ler só a primeira fase, diz assim, o versículo do 1 e o 2 pelo menos. Na cidade de Cesareia morava um homem chamado Cornélio, centurião da corte itálica. Era piedoso e, com todos da sua família, pertencia ao grupo de tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava sempre a Deus. Ele orava sempre a Deus. Ele temia a Deus. Ele buscava Deus. Ele buscava praticar coisas que fossem agradáveis a Deus. Mas não foi suficiente. Não foi suficiente. Se fores curioso, não ouvires só aquilo que eu falo aqui, mas dares-te ao trabalho de pegares essa passagem e leres, pedindo ao Senhor para te dar um entendimento, o Espírito Santo para te dar um entendimento, Ele vai abrir os teus olhos e os teus ouvidos para escutares. Esse homem era como muitos temos aqui hoje no mundo. Pessoas que realmente temem a Deus, pessoas realmente que buscam a Deus, que buscam praticar o bem, mas não é suficiente. Porque não é pelas obras, não é por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer de bom que nós podemos entrar na presença de Deus. Deus vê tudo sim, os seus olhos estão pela terra toda a ver os atos do ser humano. E viu Cornélio. Quando continuamos, vimos que o anjo do Senhor apareceu a Cornélio e diz: as tuas esmolas foram aceitas pelo Senhor. Aquilo que tens feito, buscando, praticando a sua justiça, foram aceitos. Mas não é suficiente. Não é suficiente. Por isso é que Deus, guiando-lo através do seu anjo, disse-lhe para ele buscar o Pedro. O Pedro era aquele que ia lhe contar o caminho para a salvação. Apesar das suas esmolas ter sido recebido, apesar disso, se ele tivesse morrido, ele não teria visto a face do Senhor, porque não teria recebido a salvação. O Pedro foi enviado ao Cornélio. Para quê? Com que propósito? Propósito de apresentá-lo o caminho para a vida. Propósito de apresentá-lo ao Deus Todo-Poderoso. O Deus que viu sim as suas ações, mas que lhe chama no seu Filho Jesus para receber a salvação, para receber a misericórdia. Deus enviou, assim como Ele tem enviado aos 4 cantos da terra os seus servos para anunciar o Evangelho, para anunciar a salvação, para chamar a humanidade ao arrependimento. Assim Ele tem enviado. E Ele não enviou só pelo Cornélio, porque o Cornélio estava a praticar boas obras. Ele tem enviado para toda a humanidade. Porque Ele não a partir do momento, independentemente daquilo que tu fizeste, independentemente dos erros que cometeste, podes não ser um Cornélio. Aquele que pratica boas obras, aquele que dá esmola, aquele que nem nunca falou com Deus na tua vida. Mas podes começar hoje. Podes começar hoje. Podes começar hoje a buscá-lo. Podes começar hoje a perguntá-lo. A palavra diz que durante muito tempo Deus deixou o ser humano andar às palpadelas. E o Cornélio era aquele que andava às palpadelas, apalpando, até que Deus viu, assim como Ele te vê. Se tu te voltares do teu caminho, se tu te voltares e te arrependeres, Ele também te vê. Quem salvou o Cornélio foi a cruz do Calvário. Quando Pedro lhe falou, não foi o que ele fez ou deixou de fazer. Podes ser a pessoa mais caridosa desse mundo. Podes ser aquela que tira as suas entranhas e entrega para o mais desfavorecido. E podes até dizer, eu sou melhor que até que essas pessoas que dizem que são da igreja, que são de Deus. Até podes dizer isso.
Podes até entrar em debate com essas pessoas, mas só estás a perder tempo. Estás a perder tempo em olhar para os erros dessas pessoas, sim, que dizem que são de Deus, mas não fazem. Enquanto devias era buscar esse Deus. Não nos preocupemos. Eu era essa pessoa. Eu era aquela que ia dizer, mas essa gente toda diz que são isso, mas na realidade são pior. Eu era dessa. Mas quando entendes que independentemente do erro que o teu irmão está a cometer, tu tens que ter uma relação com o teu pai. E essa relação, ela se realiza na cruz. Sabem o que é que eu aprendi? De tanto dizer que essas pessoas faziam errado, eu percebi que não sou melhor que elas. Que eu não sou perfeita. Que eu sou toda errada. Quanto mais olho para Jesus, mais errada eu me sinto. Mais eu digo, Senhor, tu tens a certeza que queres mesmo caminhar comigo? Olha para mim, Deus. Eu sou toda errada. Tem uma passagem que amo muito. Quando me estava nisso, então o Senhor me falou, foi tão lindo. Quando eu li aquilo, fiquei tão maravilhada. Que é a passagem do não sei se era o fariseu ou o saduceu, era um dos homens daquele tempo, que foi ao templo. E lá foi cobrador de imposto. O cobrador de imposto naquele tempo era visto como alguém criminoso, basicamente. Quando estava no templo, o homem que se dizia que era homem de Deus, ele batia no seu peito e dizia, oh Deus, eu que dou esmola, eu que faço isso, eu que faço aquilo. O outro, que era cobrador de impostos, virou e disse, Senhor, eu não sou perfeito, perdoa as minhas faltas. E a tendência é dizer, olha lá, aquele que se diz que é homem de Deus, afinal, Jesus disse, a oração do cobrador de imposto foi recebida, mas o do outro não foi. E sabem porquê? Não é porque ele é religioso, o religioso tem que ser perfeito. Não é nada disso. Porque o cobrador de imposto, ele estava a olhar para Jesus e via quão sujo ele era. Mas o homem que era religioso estava a olhar para o ser humano como ele que é cheio de falhas. Então, em vez de a gente só comparar com as pessoas que estão na igreja, que são como nós, pessoas imperfeitas, cheias de falhas, pessoas que foram buscar a cura. Todo mundo que está na igreja, todo mundo que está em Jesus veio buscar a cura. A cura por causa do pecado. Todos nós. Quando eu olho para Jesus, eu vou entender quão imperfeito eu sou. Mas quando eu olho para o meu irmão do lado, eu vou sempre achar que eu sou melhor que ele. E foi isso que aconteceu nessa situação. Ele veio para todos. Jesus chama-te a arrependeres-te e a voltares do teu caminho. Assim como ele enviou Cornélio, enviou Pedro para o Cornélio, assim ele tem enviado os seus servos ao redor do mundo, para todos, não é só para um Cornélio. Pode ser tu que estás na prisão, pode ser tu que estás na prostituição, pode ser tu que estás na depressão, pode ser tu que roubas, pode ser tu que mentes, pode ser o maior ladrão da face da terra. Para vermos que o Evangelho abrange a todos que querem realmente recebê-lo como Senhor e Salvador, arrependendo dos seus caminhos, convertendo-se a Ele. Teve um Paulo que matava pessoas e tem uma Célia que era toda errada. Então nenhum é perfeito. E Ele está-te a chamar para te ensinar a caminhar. Arrepende-te e volta-te hoje.